Vamos ver a Lívia Zúcaro na tela da Band. Me ajuda aí, ô Latinão. Ele é empresário, mas depois da pandemia perdeu tudo e teve que levar a família para morar de favor na casa de um funcionário. Nós juntos venceremos. Fábio vai fazer 40 anos. Tinha uma empresa de guincho na freguesia do Ó, zona norte de São Paulo. Uma vida estável. Morava com a esposa e 2 filhos numa casa alugada no mesmo bairro. A empresa ficava num galpão e tinha 60 funcionários. Ele viu o serviço ir embora. Perdeu a casa, toda a estrutura e teve que demitir todo mundo. Não aguentou. Teve um infarto no mês passado. Com a quarentena, a gente tivemos que abaixar as portas, né? É triste dizer, né? Eu nunca tive problema de saúde. Nunca tive. E eu tive um infarto. Quase morri. Dos 5 caminhões que tinha, Fábio teve que vender 4 para pagar a rescisão dos funcionários. Sobrou um, financiado desde o ano passado. Só que Fábio não conseguiu pagar a parcela. E aí, a justiça encontrou Fábio na casa do funcionário. Levou não só o caminhão, mas também uma plataforma de R$45 mil que estava nele. E agora, quer que ele pague em 5 dias R$190 mil. Infelizmente aconteceu isso. Agora eu fico com a dívida. Levaram o caminhão para o Sodexo Santoro, né? E falaram que eu tenho que pagar tudo. Se eu não pagar tudo, eu vou perder tudo também. Essas são fotos do processo, que corre em segredo de justiça. No pedido, o advogado da empresa que financiou o veículo pede que se cumpra o mandado. Na frente da família e do funcionário, viu ali a chance da retomada ir embora. Nossa, eu trouxe problema para eles, né? Trouxe problemas, porque eles nunca tiveram uma vergonha dessa na porta da residência deles, né? Fábio chegou a dar R$75 mil de entrada. Faltavam 54 parcelas de 4 mil. Ele estava atrasado há 4 meses. Além da empresa e do caminhão, ele teve que entregar a casa onde morava de aluguel. E de uma maneira improvisada, o funcionário alocou ele aqui dentro. Marcos Moraes está com a gente? Ele ficou num quartinho. A mãe da família, ela tinha um quarto para uma neta de 10 anos de idade, decorado para a neta, porque ela vem de final de semana. Então foi aqui que eles conseguiram se arranjar. Olha só, inclusive o quarto, ele é todo rosa, mas a família, que tem 4 pessoas hoje, dorme aqui do jeito que dá. São 2 filhos de 13 e 9 anos de idade, e é assim que eles estão vivendo durante a pandemia. Tenho 35 anos, nunca tinha vivido o que estamos vivendo hoje, e ver um amigo se desmoronando de uma forma que não tem explicação. Desesperado, Fábio e a esposa procuraram o auxílio emergencial. Fábio recebeu, mas a mulher dele só teve a primeira parcela e depois o pedido entrou em análise. Hoje, a família vive com os R$600 da Caixa. O Ministério da Cidadania diz que os dados da esposa de Fábio vão passar por reanálise. Se ela se enquadrar, vai receber o auxílio no próximo mês. Já a instituição que financiava o caminhão, Banco Mercedes-Benz, diz que está sensibilizado pela crise no país, mas que as negociações com Fábio começaram antes da pandemia. Diz que está aberto para uma renegociação e que Fábio pode pegar a plataforma dele de volta. Me trataram como lixo. Me trataram como lixo. Sinceridade, do jeito que eles chegaram aqui na porta, olha, eu nunca passei por isso. É triste. Eu acho que para um pai de família passar o que eu passei é triste. A mesma coisa que eu disse do plano de saúde, eu digo dessas instituições financeiras, todas elas, eu não elimino nenhuma não. Porque é puro capital, acabou, simples assim. Olha, eu vou te emprestar para você fazer a sua empresa, para você conseguir o seu negócio, você vai crescer na vida, é assim que você cresce na vida. Ah, mas se tiver algum problema, alguma intercorrência, não, deixa que nós resolvemos para você. Fique tranquilo que nós resolvemos para você. Resolve coisa nenhuma. Vai lá e toma tudo que você tem, coitado do rapaz, tinha 5 caminhões. Eu tenho um amigo que passou por uma situação difícil como essa. Aliás, não um só, mas um que é um grande amigo, que passou por uma situação difícil como essa. Você tem uma pequena transportadora, acha que vai ter uma vida feliz para sempre, porque é honesto, trabalhador, sempre acordou de madrugada, decente, como esse amigo meu, um dos melhores amigos que eu tenho, um dos caras mais honestos que eu conheço, que passa por dificuldade hoje, como todo mundo, né? O cara, de repente, de uma pequena transportadora com 5 caminhões, não tem nada.
tomam tudo que ele tem e ainda o funcionário é obrigado a passar por humilhação e ele diz, poxa, eu provoquei tudo isso em relação a eles. A culpa não é dele, a culpa foi que o mundo acabou com essa Covid. E essas instituições financeiras, elas não têm a mínima mágoa, não tem dó de ninguém. Vão lá, tomam tudo que você tem, até a sua cueca, se precisar. Na hora de emprestar o dinheiro, não, porque você vai vencer na vida, você vai ter um futuro brilhante. Ou eu estou errado naquilo que eu estou falando aqui? Se eu estiver errado, você pode até me criticar.